Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar da rodada do Brasileirão, essa rodada 27 que acabou agora no domingo à noite, depois desse último jogo entre Criciúma e Atlético Paranaense. Bora dar aquele giro pelos resultados, falando um pouco sobre cada jogo. Então já peço você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos. Semana cheia, semana com Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, jogos de volta das quartas finais, onde vamos conhecer os classificados para a semi, vai ter vídeo sobre cada um desses jogos, pré-jogo. E semana cheia de trabalho também no CLT, não tem um dia de descanso, de segunda a sábado. E provavelmente de muito calor. Nossa, não tem necessidade, tá 20 e poucos graus às 8 da manhã. É completamente desnecessário. Mas bora lá falar dos jogos, iniciando pela vitória do Vitória. 1-0 em cima do Juventude. Importante resultado para o Rubro Negro, gol de Mosquito de pênalti, que tira o Vitória da zona de rebaixamento. A equipe volta a sair, ele está há algum tempo já na zona, volta a sair e emenda a sua segunda vitória consecutiva. E assim, vencendo esses jogos, venceu o Atlético Goianiense fora e vence agora o Juventude de casa. Ou seja, esses jogos obrigatórios, que é o dever de casa, que é se quer sair do rebaixamento, tem que vencer essas partidas. E o Vitória foi lá e ganhou ambas, ganhou coisas sem sofrer gols, é algo positivo. Vamos ver se em jogos mais difíceis, se o Vitória também consegue pontuar, pois esses resultados também dão um pouco mais de tranquilidade para o Vitória ir para um jogo mais difícil sem ter a pressão de ter desperdiçado pontos em tese mais fáceis. Enquanto que o Juventude ainda está numa distância ainda confortável, está com só 4 pontos de diferença, tudo bem que tem vários times no meio, mas era a oportunidade de tentar pontuar fora de casa contra o adversário direto, não só abrir, continuar abrindo distância, mas também de ferrar um adversário. Mas é um resultado assim, até que esperado, né? Nas contas do Juventude vai escapar do rebaixamento. Esse é um resultado que você sabia que perder no Barradão não é nem nada de todo mundo. Continuando no sábado e continuando na briga lá embaixo, o Corinthians fez 3-0 no Atlético Goianiense, cumpriu sua obrigação, venceu no Brasileiro, primeiro tempo mais amarrado, o Corinthians parecia meio nervoso, acelerando demais o jogo, a equipe carena lotadaça, mas consegue ali com o Romero o gol no final, e isso dá uma tranquilidade enorme. No segundo tempo, o Corinthians muito mais solto, dominando o jogo, sofrendo menos. Coronado também entrou muito bem, Garra fez ótima partida, e o Corinthians conseguiu fazer o resultado no segundo tempo ao natural. Bom jogo de Yuri Alberto também, 3-0. Estreia do Memphis Depay, que quase marcou um gol. Seria para coroar de vez esse jogo. Um grande resultado. Não tira o Corinthians da zona de rebaixamento ainda, mas era um jogo obrigatório que tinha que vencer e venceu jogando bem. Depois da boa atuação na Sula, é um Corinthians muito mais confiante, né, para essa briga contra o rebaixamento. E o Atlético Goianiense é aquilo, né? Dá passos largos da Série B. Tá hoje a 10 pontos atrás do primeiro time fora do rebaixamento. É só um milagre mesmo para evitar a queda do Dragão. Agora, indo para a parte de cima da tabela, o Botafogo venceu o Fluminense por 1-0 no clássico. Um grande resultado para manter a liderança, para abrir ainda mais diferença para o Flamengo, aquele bloco de trás, colocando a briga realmente hoje entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. E não foi um grande jogo assim, mas pô, o Felipe Melo deu um presentaço. Pô, independente de você achar que foi falta ou não, mas deu uma bobeada enorme no final do jogo. O Luiz Henrique aproveitou. 1-0 Botafogo, aquela vitória que quem quer ser campeão, enquanto que o Fluminense se lamentar, né? Vai com a volta para a zona de rebaixamento, volta para 18º no jogo que poderia ter tido sorte melhor e poderia ter sido pelo menos com ponto. E vai um pouco mais pressionado agora para o jogo de volta na Libertadores, né? Enquanto o Botafogo vai para o jogo contra o São Paulo mais confiante, mais tranquilo, que ainda é o líder do Brasileiro. Eu acho que se perde esse jogo, talvez a pressão contra o São Paulo seria ainda maior. Quem vai mais leve também pro jogo meio de semana é o Fortaleza, né? Depois de perder pro Corinthians, perder jogando muito mal, deu uma bela de uma resposta em casa, um senhor 4-1 no Bahia. Ultimamente essa rivalidade dos times está crescendo, muito também pelo crescimento do Fortaleza, se hoje talvez pouco no Nordeste, o Bahia, ainda mais ele da SAF ser agora o time mais rico do Nordeste, então naturalmente são dois times que vêm se figurando de Série A, ter essa mais animosidade entre ambos e um grande resultado do Fortaleza. Se o Bahia vencesse, ele se aproximava, tirava a distância do Fortaleza, ficava mais forte ainda na briga pelo G4, mas o Fortaleza foi lá, venceu, e venceu jogando melhor, é o que precisava. Se mantém na próxima do Botafogo, 4 pontos de distância, ainda sonhando com o título. Eu vou te dizer que uma possível queda na Sul-Americana não seria pensando em briga para o título, não seria nada de outro mundo. Mas independente de acontecer terça-feira contra o Corinthians, é importante o Fortaleza ter conseguido vencer e vencer bem, para ajudar a recuperar o time, pensando também nessa reta final de campeonato. Fortaleza que pelo menos está numa ótima situação para terminar no G4 e quem sabe até superar o seu quarto lugar de 2021, que já também seria histórico. E indo para os jogos do Domingão, 6 partidas hoje, iniciando o Atlético Mineiro 3-0 no Red Bull Bragantino,
O Atlético Mineiro agora ocupa a nona posição e o Red Bull Bragantino está ali em 14º. E assim, o Galo, boa vitória, pô, rodando o elenco e tudo mais, o time mostrou positivo, o Davidson com destaque, etc. É aquela inconstância do Atlético Mineiro, né? Um time que é uma montanha-russa, meio de semana não faz um bom jogo oficialmente, agora faz. Você nunca sabe exatamente qual Atlético Mineiro vai vir. Se é um time que consegue chegar mais próximo do potencial que demonstra, ou se é aquele time insosso e meio perdido. Enquanto que o Red Bull Bragantino, cara, é impressionante, uma vitória dos últimos 13 jogos, o time está a cada rodada mais próximo do rebaixamento. Tudo bem que tem um jogo a menos, mas em relação ao Corinthians, mas hoje a diferença é de 3 pontos. Perdeu o Elinho, que era um cara que garantia pontos no ataque, e a defesa é uma peneira. Uma defesa do Bragantino é o famoso convite ao prazer para o adversário. Impressionante como não passa nenhuma segurança defensiva, um time que sofre demais nesse sentido. E, cara, não foi reforçado o elenco. Olha, é um candidato sério ao rebaixamento, hein? Se não abrir o olho e começar a dar uma reação às vitórias aqui, vai sofrer e não vai sofrer pouco não nessa reta final. Por tudo que não vem jogando, por todos os problemas. Quem também soube vencer foi o Palmeiras, jogo em Brasília, recorde de público no Brasileirão desse ano. Palmeiras 1-0, quinta vitória seguida do Palmeiras no Brasileirão, sendo que os últimos 4 jogos sem sofrer gols. Acabou que a queda nas Copas deu ao Palmeiras o tempo livre e o Abel Ferreira com tempo para treinar é complicado. No ano passado a gente já viu isso, como o time cresceu também. Quando o calendário deu uma folguinha. E esse ano está sendo a mesma coisa, um Palmeiras que engatou a marcha. Hoje não foi o jogo mais genial, mas aproveitou a bobeada do Ryan e que o Ryan tá numa sequência, quase ferra o Vasco na Copa do Brasil. E agora dá essa entregada também pro gol da vitória. O Flávio Lopes ainda quase foi um gol de bicicleta. O Palmeiras teve chance de ampliar, não sofreu tanto assim defensivamente. O Everton também, quando precisou, foi seguro. Boa vitória do Palmeiras, segue na cola do líder Botafogo. E, cara, essa sequência pro Botafogo conseguir campear, o Botafogo, conseguir derrotar esse Palmeiras com essa pegada, vai precisar não só manter o que vem fazendo, mas até mesmo subir o nível, porque o Palmeiras não dá a sensação de que vai diminuir nessa reta final, até por ter mais tempo livre. Continuando agora para os últimos 4 jogos, o horário das 6h30 e também das 8, nós tivemos o Grêmio 3-2 sobre o Flamengo que abriu mão de vez do Brasileirão, né? Vinha abrindo, mas agora largou mesmo. Continua em quarto lugar e tudo mais, mas poupou 12 jogadores, mandou um time B, C, um reservão, mais alguns garotos da base, um banco cheio de moleque da base, e ainda quase conseguiu um ponto. Mostrando muito mais poder de luta, etc. Mostrando também um pouco da qualidade do seu elenco, porque quantos elencos do Brasil, se poupassem 12 jogadores, sem contar os lesionados, mandasse um time reserva e mais só jogador de base, conseguiria quase sair com um ponto na arena do Grêmio. Então, talvez se não fosse a expulsão do Carlinhos, poderia ter tido até mais força de brigar ali na reta final. E o Carlinhos também, pelo amor de Deus, no primeiro tempo o Flamengo até criou chance até para terminar o jogo, o primeiro tempo, primeira etapa na frente do placar. E pro Grêmio, vitória muito importante. Se perde esse jogo, terminaria a rodada, empatar o número de pontos com Vitória e Corinthians e dá um alívio, consegue ainda manter um pouco de gordura, sobe para a 12ª posição, mas um desempenho que preocupa especialmente do ponto de vista defensivo, porque não era para sofrer tanto o quanto sofreu contra o Flamengo. No primeiro tempo o Marquezinho faz 2 baita defesas ali para manter o jogo empatado. Impressionante como esse time do Grêmio já era assim no ano passado e continua assim esse ano, não consegue passar segurança defensiva. E você tá na briga contra o rebaixamento e seu time sofre tanto assim, é sempre um perigo, sempre dificulta você conseguir descolar de vez dessa briga. Hora de falar do último confronto que eu vou falar, que tem gols aqui. Vitória de 3-1 do Inter de virada em cima do São Paulo. Mais uma vez o Inter sai do Morumbi comemorando. Os colorados têm boa lembrança. São Paulo começa muito bem o jogo, faz 1-0 com o Luciano, tem uma bola na trave com o Bobadilha, poderia ter feito 2-0 ali, não faz. E conforme o jogo passando, o Inter foi crescendo, foi se achando, achando os espaços na defesa do São Paulo. Mais uma vez, outra atuação defensiva bastante complicada do São Paulo, né? Contra o Botafogo também, sobreviveu muito pela falta de pontaria dos jogadores do Botafogo. Agora os jogadores do Inter estavam com o pé na forma. E esse ano tinha o Rafael no gol também. Isso faz diferença. O Inter virou até com uma maneira natural, virou até com uma certa tranquilidade. Virou jogando melhor, virou com muita autoridade. Grande resultado também pensando em tabela, porque o Inter agora é o 8º colocado com 41. Ele fica a 3 pontos do São Paulo, que é o 5º. O Inter entra de vez nessa briga pro G4, porque ele está a 4 pontos do Flamengo.
Só que o Inter tem jogos a menos. Em relação ao São Paulo, ele tem 2 jogos a menos. E é um time que vem no franco de crescimento. É a quarta vitória seguida sob o comando do Roger Machado. O Roger Machado, no começo do trabalho, foi ruim. Chegamos a falar de um Inter mais próximo ali, olhando para baixo na tabela, olhando para a zona de rebaixamento. Mas que a diretoria bancou o Roger e vem dando certo. O time cresceu bastante. E hoje, olha, pela fase, pelo tanto que vem crescimento, é um candidato sério a pegar uma vaga direta em Libertadores, o que era algo imaginável talvez há 1 ou 2 meses atrás. Enquanto que o São Paulo derrota dura que expõe ainda mais os problemas defensivos do time. Se de um lado o Botafogo ganha um pouco mais de confiança no jogo de Libertadores por ter vencido o Clássico, o São Paulo que vai um pouco mais criticado, também que mudou algumas peças, etc. Mas é uma derrota pesada, acabou, você traz um adversário direto, você perde a chance de subir, ultrapassar o Flamengo, e também aumenta um pouco mais a pressão para o jogo da Libertadores, ainda mais pelo desempenho, que é algo que o São Paulo não vem tendo, pelo comando do dia. E finalizar esses 2 últimos jogos, 2-0, Cuiabá 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro se mantém ali com seus 42 pontos, 7ª posição, até pelas derrotas de Flamengo, São Paulo e Bahia, acabou não sendo um resultado tão desastroso assim. Seria bom o Cruzeiro vencer, se ele vence, ele subiria ainda mais no campeonato, mas mudando peças, o foco claramente na Sul-Americana, acabou não sendo de todo mal. E poderia ter perdido, se não fosse o Cássio, teria sido derrotado. O goleiro cruzeirense foi o grande nome do jogo. E pro Cuiabá, difícil, né? Até pelas vitórias de Corinthians e Vitória, tinha que ganhar esse jogo. Se quer ainda sair do rebaixamento, esse é o tipo de jogo que você tem que ganhar. Ainda mais que criou para isso. Não conseguiu fazer o gol. E a situação complicada do Vitória, tá? Do Cuiabá, tá 5 pontos atrás, tem um jogo a menos. Mas o time não demonstra tanto assim poder de geração, né? Consegue um resultado ou outro aqui de vez em quando, mas é difícil. Hoje o Cuiabá, depois do Atlético Goianiense, é o time com mais cara de rebaixado no Brasileirão. E o último confronto, que foi às 8 da noite, começou, com questões climáticas atrasou. Estou falando de Criciúma e Atlético Paranaense, 0-0. O Atlético Paranaense não é um resultado que melhora a sua vida, mas dadas as circunstâncias, não é ruim ganhar um pontinho lá em Criciúma. Um time que está há um tempo sem vencer. Seria muito bom ganhar até por confiança, mas sobreviveu à pressão. Importante falar o goleiro Mikael. Grande jogo, melhor em campo, protagonista. Goleiro titular de seleção de base e, cara, tem um potencial grande aí. A escola de goleiros do Atlético Paranaense é um negócio muito sério. Enquanto pro Criciúma, esses são os pontos que pode fazer muita diferença no final. Esse é um jogo que você tinha que ganhar confronto direto em casa, para quem quer escapar do rebaixamento tem que vencer. E o time criou bastante. Né? É um empate bastante sentido, ainda mais que o Criciúma tem uma tabela bastante difícil na reta final. E tanto que acho que Fluminense, Vitória, Corinthians tem o Criciúma talvez como seu principal alvo para escapar do rebaixamento, justamente por isso. Você é um time que já vai ter uma tabela difícil. Até por isso, não ter ganhado esse jogo, esse confronto direto, é ainda pior para o Criciúma. E agora só está um ponto à frente de Vitória e Corinthians, mesmo tendo jogar mais, é uma situação complicada para o Tigre, que não pode dar tanto mole assim, ainda mais jogando no Heriberto Rios. Mas é isso, pessoal. A voz não está 100%, porque esse tempo seco tá difícil. Tem que dar, se é bom, uma chuvinha, mais dias de mais chuva, etc. Ou parar as queimadas, também seria muito bom. Mas é isso, pessoal. Esse foi o giro pela rodada 27 do Brasileirão. Deixem nos comentários sua opinião, o espaço é livre, se você concorda, discorda de algo, se quer acrescentar alguma coisa. Não se esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que vai assistir até o final. Tchau, tchau e até a próxima.